galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos novidades sobre Bolsonaro e o PL. Vamos falar de algumas movimentações que já estão acontecendo no partido, uma possível debandada, problemas que Bolsonaro pode vir a enfrentar. Vamos também falar de candidatos, vamos falar do Tarcísio hoje e temos algumas coisas que já dá para bater o martelo sobre o vice de Bolsonaro. Vamos também falar sobre o PP, que está fazendo uma birrinha porque Bolsonaro resolveu ir para o PL. A gente também vai falar do Lula, algumas coisas que saíram na imprensa ontem, a fala do Alckmin sobre o Lula, elogiando, o Delfim Neto falando que o Lula sequer é de esquerda. Isso nesses dias a gente vem falando bastante dessa questão político-partidária, mirando 2022. Hoje quero comentar com vocês bastante sobre a esquerda. Tem um tempinho que a gente não fala da esquerda, movimentação aí, né, dos ativistas, influenciadores e algumas coisas aconteceram nos últimos dias que vale muito a pena prestar atenção e ainda olhar isso sobre uma ótica de comparação com tudo que a direita vem fazendo. Inclusive, se der tempo no final do vídeo, trouxe um tema relativamente espinhoso para falarmos sobre a direita brasileira. Vamos também comentar sobre a decisão do Barroso, que acabou por suspender a portaria do Onyx, que proibia a demissão de pessoas que não querem se imunizar. Vocês sabem o que está acontecendo, a gente vai comentar várias coisas sobre isso. Tem também uma foto do Boulos que viralizou, vale a pena comentar. E eu quero começar aqui sobre o caso Adélio Bispo. Teve um advogado aí que foi entrevistado exclusivamente pelo UOL, a gente vai comentar sobre isso. Ainda tem mais uma coisa ao longo do vídeo. Ontem não deu tempo, a gente mostrou no final do vídeo aquelas matérias relativas ao Partido Comunista do país, dos chefes do João Dória. Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. E ontem também no vídeo a gente falou sobre aquela matéria do The New York Times, sobre essa relação Trump e Bolsonaro, visando deslegitimar as eleições de 2022. E a gente vai falar sobre isso, porque a coisa vai estar crescendo, e a entrevista do Daniel Silveira. Enfim, vamos começar aqui sobre o caso Adélio Bispo. É rir pra não chorar. Olha essa manchete. Advogado. Financiador da defesa de Adélio Bispo agiu por amor ao próximo. Amor ao próximo. O amor é o quê? É o cara dar uma facada, quase tirar a vida do candidato favorito a vencer o pleito da presidência da República. O amor ao próximo? Isso é amor? Amor? Tirar a vida de alguém é amor? Mas tudo bem. A entrevista fala o seguinte. Um dos advogados de Adélio Bispo, autor aí da facada, disse a Fabiola Cidral e Josias de Souza no All News que o responsável por financiar a defesa de Adélio o fez por amor. Essa pessoa, de acordo com Pedro Poça, pediu anonimato no caso. Meu Deus, que cara benevolente. É uma pessoa ligada a ele, religiosamente. Eu não sei a identidade dela, só o doutor Zanoni, que sabe, teve contato com ela. Mas não há mandante, um financiador, ninguém que tinha conhecimento prévio dessa ação perpetrada pelo Adélio. Somente ao saber da facada é que se dispôs a ajudá-lo por uma questão de amor ao próximo, vamos assim dizer. Obviamente, né, o advogado vai fazer questão de falar que não existe mandante, que não existe financiador. Obviamente. Alguém acredita? Alguém acredita? E eu, assim, né, eu gosto, às vezes, de analisar o que as pessoas estão falando, porque você sabe, né? O uso da palavra pode ser feito para várias coisas. Para você contar um fato, para você tentar se autoconvencer. Sabe quando você chega cansado do trabalho e fala, pô, hoje eu vou fazer vou só esquentar uma pizza para comer, eu tô cansado. Você fala aquilo que você tá cansado só para você tentar se justificar a si mesmo. E tem aquelas coisas que você fala para tentar criar uma boa imagem de alguém para outra pessoa, ou talvez manipular alguém. E eu não sei, essa fala desse advogado talvez possa se encaixar nesse último papel, pelo menos assim na minha visão. O advogado critica a decisão de se investigar dados de advogados. Para ele, atos como esse levam insegurança na relação entre o profissional e o cliente. Imagine se essa moda pega. Imagine todo e qualquer investigado ter o sigilo bancário, telefônico, telemático de seu advogado quebrado. A defesa não vai mais ter qualquer tipo de sigilo de advogar cliente. Olha o escândalo que ele faz, se joga no chão. Meu Deus, isso aqui é inaceitável. Se essa moda pega... Ele pega um caso que é completamente fora da curva, e deveria ser tratado completamente fora da curva. E não é porque é Bolsonaro, estamos falando do presidente da República. Você pode mudar a vida de mais de 200 milhões de pessoas diretamente, a gente está falando do Brasil, e indiretamente. Porque o Brasil e nós, né, nós convivemos com várias pessoas ao redor de todo o planeta.
E ele tá querendo colocar no rol de... Não, é só... Essa decisão traz segurança. Cara, a gente tá falando da investigação de um atentado contra o presidente da República. E por isso que eu acho que essa fala dele tá tentando, né, contornar e querer criar uma certa narrativa, tentar, na verdade, proteger quem tá aí ajudando o Adélio por amor. Confio extremamente na Polícia Federal. Se houvesse qualquer tipo de coisa ilegal por trás disso, um financiador, um mandante, com certeza já teria sido revelado. Tá, beleza. Então vamos quebrar o sigilo só para ter certeza. Porque se não tiver nada, aí sim, pô, você fala, tá vendo que não tinha nada? É um caso bem peculiar, né? Bem peculiar. Não sei qual é o medo. Ainda tem assim, ó, sobre o anonimato pedido pelo financiador da defesa, o advogado diz que a pessoa tem medo de sofrer represálias por apoiadores de Bolsonaro. Por quê? Porque ele estava ajudando a defender um cara que tentou tirar a vida de um pai de 5 pessoas. É isso? Um candidato à presidência da República. Um cara que venceu o pleito. Ah, que pobre rapaz, né? Ele vai sofrer represálias. Não fez nada de errado. Foi celebrado no contrato entre ambos, o Dr. Zanoni e essa pessoa, de que a identidade dela não seria relevada exatamente para poupá-la tanto de sofrimento, ameaça ou o que quer que seja. Acredita quem quer. Eu realmente espero que a polícia vá até o fim nessa investigação. Até o fim. Se fala tanto em preservar a democracia brasileira e não quer descobrir, sabe, o atentado contra o presidente, não dá, né? Não dá. E ainda fica mais estranho com a ver, né, toda a imprensa dando esse palco pra galera que não quer que a investigação prossiga. Mas tudo bem, vamos continuar. Gente, ontem teve uma foto que viralizou nas redes sociais que eu literalmente fiquei com inveja. Já tô aqui há pelo menos... Deixa eu ver, a última vez que eu fui no Brasil foi em 2017. Foi a última vez que eu comi uma acarajé brasileira. Eu tentei fazer aqui uma única vez, deu um certo trabalho. Ficou mais ou menos... E eu tô aqui, ó, vendo o Wagner Moura no MTST comendo uma marmita de camarão, vatapá, caruru, vinagrete. Eu acho que no meio-linho é pimenta. Quem diria, né? A esquerda brasileira tá comendo camarão. A esquerda caviar virou até a esquerda camarão. Eu falei isso até no Twitter. Muita gente comentou sobre essa foto, comentou sobre a certa hipocrisia do pessoal da esquerda, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. De quando eu bati esse print, eu acho que agora já bateu 50 mil, porque da última vez que eu olhei já tava com 49.700. Eu tô falando de curtidas. É muita curtida. É muita curtida. Ah, mas as redes ajudam a esquerda, mas ainda assim é muita curtida. É muita curtida. Quando eu falando, a esquerda vem crescendo nas redes sociais, o engajamento da esquerda vem crescendo nas redes sociais, vem crescendo, preste atenção nisso daqui, preste atenção no que está acontecendo. Enquanto isso, a direita fica se degladiando em alguns assuntos que a maior parte do tempo acho perda de tempo. Hoje em dia surgiu um movimento inquisitorial por parte de algumas pessoas na direita, não consigo ver de outra forma, que eles querem que você se posicione sobre tudo. Se você não se posicionou sobre determinado assunto, você não vale, você é um crápula, sabe? Comigo mesmo está acontecendo, então se até um print, se der tempo, eu mostro para vocês hoje ao longo do vídeo. E assim, você tem que comentar sobre tudo, sobre tudo. Se você não comenta, você está passando pano, você não presta, você é um traidor e tudo mais. E veja só o seguinte, o Wagner Moura, ele tá no MTST porque teve lá uma sessão premier para assistir Marighella. O Marighella que hoje toda a esquerda bate palma, com apoio inclusive da Folha de São Paulo, essa imagem aqui abaixo, ó, imagens do filme Marighella, história de Carlos Marighella, que perdeu a vida pela ditadura militar e que deixou um legado que se estendeu por diversas gerações. Isso é uma matéria de 21 de maio. Tem muito mais matérias elogiando Marighella, né, recentemente. Só que a própria Folha de São Paulo, aí que eu não consigo ver a data, mas aqui tem cara que tem muitos anos, né, deve ser durante o regime militar. A Folha de São Paulo, naquela época, ela sabia que era o Marighella. Colocou, inclusive, em destaque, ó, você vê aqui é o título. Chefe que tocava o terror. Terrorista. O Marighella. O que é que mudou, né? O que mudou é que agora estão se fazendo revisionismo histórico. Percebam, a esquerda, ela não trabalha apenas no âmbito das eleições, apenas no âmbito de construir base, de ter grupos, sabe, como sindicatos, ONGs, institutos. A esquerda também se dedica muito no trabalho cultural. E a gente fala disso. Se a direita quer ganhar espaço, quer conquistar a juventude, o brasileiro comum tem que se debruçar sobre a questão da cultura. Percebam,
O Brasil Paralelo é um grupo que eles fazem diversas coisas. Tem jornal, tem podcast e tudo mais. O que eu gosto do Brasil Paralelo, que aí realmente eu faço normalmente questão de assistir, são os filmes, os documentários. E percebam que principalmente os dois primeiros e eu acho que não é o terceiro, acho que é o terceiro. Acho que o terceiro é o Teatro das Tesouras que eles fizeram. Para mim esses três, o primeiro é o Congresso 2016, o segundo é Entre a Cruz, não é Entre a Cruz e a Espada, a Cruz e a Espada é a música do Renato Russo. Enfim, que os dois primeiros e o terceiro é sobre a história brasileira. E teve depois o filme também que eles fizeram, 1964, né? Perceba como a imprensa ficou incomodada com isso. Começou a falar, revisionismo histórico, revisionismo isso, aquilo outro. Por quê? Porque exatamente, como é um material de entretenimento, não é apenas um documentário por ser um documentário, isso acaba por trazer a verdade para as pessoas. Isso incomoda, porque senão, né, a narrativa da esquerda não cola. Como é que a esquerda tenta ganhar espaço? É com fatos? É com a verdade? Não, é com a narrativa. E vem aqui tentar conquistar com filme. É muito mais fácil assistir um filme do que ler um livro. Do que pegar notícias chatas, ficar se debruçando de cima até embaixo. A esquerda não perde tempo. E quem parece que faz revisionismo histórico é a esquerda, né? Veja o que a própria Folha de São Paulo falou no passado. Tá aqui a matéria. E avançando, olha só. A turma que mandou você ficar em casa, que tá comendo vatapá com camarão, fala o seguinte, ó, Leonardo Sakamoto. Bolsonaro lança programa Comida no Prato após tirar comida do prato do país. Foi Bolsonaro que tirou? É muito mau caratismo. O Carlos Bolsonaro ainda diz, ó, o indiscriminado fica em casa, que a economia a gente vê depois, é o maior estelionato eleitoral da história. Sempre teve método descarado. E sabe o que é ainda mais baixo? Sabe, um ataque mais ridículo? Olha isso daqui. A imprensa trabalha com todos os elementos, não só a manchete, como também a imagem, o texto como um todo. Olha essa imagem. Essa imagem, quando você olha para Bolsonaro, parece que ele está fazendo alguma coisa boa, parece que ele está feliz, parece que ele está comemorando, parece que alguma coisa boa vai acontecer? Obviamente que não. A manchete é o seguinte: Bolsonaro realiza desejo antigo ao acabar com Bolsa Família. Bolsonaro acabou com Bolsa Família, foi? Não tem mais Bolsa Família? As pessoas agora vão passar fome? No Nordeste, principalmente? Acabou com Bolsa Família? Aqui é o jornalista do Globo, verificadinho. Bernardo Melo Franco. Bolsonaro realizou um antigo desejo ao acabar com Bolsa Família. Quando era deputado, ele chamou o programa de esmola e farelo, disse que servia para transformar pobres coitados em eleitores de cabresto do PT. A impressão minha, o que foi criado agora é um programa que, inclusive, contempla mais pessoas e ainda destina mais recursos. O Bolsa Família, na verdade, virou um Bolsa Família 3.0. Não é nem 2.0, virou 3.0. Olha a narrativa criada pelo jornal o Globo, o jornal mais lido no país. Se você abrir esse tweet e você ler os comentários, as pessoas estão concordando. Estão falando que isso é um absurdo. Não consigo entender como as pessoas estão de braços cruzados assistindo esse demonte que Bolsonaro vem fazendo. É o tipo de narrativa que está colando. Na direita isso não cola, mas a gente tem que se preocupar com o eleitorado como um todo, saber entender o que é que está acontecendo, como a imprensa trabalha. Olha isso. Enquanto isso, grande parte da direita, tem gente que... Cara, tem gente hoje na direita que dorme e acorda. Direita. Mas realmente não dá para falar que é de esquerda, porque o cara não está defendendo o comunismo, não está defendendo o progressismo, nem as pautas, mas o cara dorme e acorda reclamando do governo. Todas as postagens da pessoa é só reclamando ao governo. Caiu uma agulha no chão, a culpa é de Bolsonaro, que fala assim, cara... Enquanto isso, o Boulos com 49 mil curtidas em um post. Rapaz, complicado, viu? Complicado. E sobre isso, olha só, olha como as coisas se conectam. Vocês sabem qual a minha opinião, na maior parte do tempo, sobre posicionamentos nas mídias sociais, principalmente das pessoas com mais engajamento, mais visibilidade, políticos, deputados, influenciadores. Eu sou sempre adepto de vai na manha, vai na maciota. O Daniel Silveira ontem foi lá, na Jovem Pan, deu entrevista no Pingos nos Is,
Ele fala claramente que em nenhum momento Bolsonaro abandonou ele. Ele estava preso, óbvio que ele não estava falando com o Bolsonaro, não tem nem como falar porque ele está preso. Mas ele tinha certeza, estava tudo que era possível sendo feito. Tudo que era possível estava sendo feito. E grande parte das pessoas fomenta a narrativa que Bolsonaro abandona os seus aliados, deixa no meio do caminho. Cara, o próprio Daniel está falando claramente, nunca fui deixado para trás. Nunca. Então, eu achei muito boa a entrevista do Daniel. Gostei de várias coisas que ele falou. Algumas coisas podia talvez ser melhor. Eu sou um pouco chato sobre isso, vocês sabem. Alguns pontos eu acho que o Daniel, ele não precisava ter mencionado. Eu sou adepto daquela coisa que dá para passar a mensagem sem falar algumas coisas. Entenda o que ele pode estar falando para o público dele, para os eleitores dele, que as pessoas já esperam algumas coisas. Mas, por exemplo, eu não falaria, fazer aquela piadinha, por exemplo, do amigo do amigo. Eu não acho que tem necessidade. Ainda mais nesse momento, que ele está proibido de várias coisas e tudo mais. E o resto, beleza, bacana, acho que fez várias defesas muito boas. Quando ele fala da Lei de Segurança Nacional, por exemplo, falou de forma muito boa, muito clara, sem usar de ironia, sem ficar fazendo piadinha. Botou a coisa assim bem clara. Eu só não utilizaria, por exemplo, um amigo do amigo, só para dar um exemplo. E por que eu digo isso? Vejam só. Recentemente teve isso aqui, eu mostrei para vocês, que eu tinha falado, né? Acordei com essa notícia boa do Daniel Silveira livre da prisão. Eu tinha trazido esse post. Eu falei prisão. Falei que ele estava 100% liberto. Finalmente ele vai poder voltar para os braços da família. Aí o rapaz me responde o seguinte, ó, ele foi solto, mas continua preso, sem direito fundamental garantido. Estar solto não é ser livre. Se eu fosse ele, faria outra live daquela e votaria a prisão. Sério. Que as pessoas, parte da direita quer. Vocês acham que esse comportamento leva a algum lugar? A gente já comentou sobre isso, eu acho que a maioria, nesse momento, já discorda. Acha que não é assim que a gente vai vencer. E aí eu falo, ó, garanto que Daniel deve estar muito mais feliz de poder estar perto da família do que trancado numa cela. Para mim, é motivo de celebrar. E, olha só, isso não significa que ele deve se contentar com esse cenário para sempre. Inclusive, o Daniel já está recorrendo para poder ter os seus plenos direitos de postar, fazer postagem nas redes sociais, interagir com seus eleitores, poder voltar a ser uma pessoa com os direitos que todas as pessoas têm. Isso já está acontecendo. Simples assim, mas é um avanço. Ele já está em casa, já está com a família dele. Olha o tipo de comentário que eu recebo, dos superconservadores. Eu só queria que o Imperador Supremo da Verdade, guardião da Sagrada Democracia do Brasil, fizesse com Painho a mesma coisa que ele está criticando e debochando. Aí embaixo, eu estou debochando de alguém? O calasse democraticamente em toda e qualquer mídia social. Eu tenho que ser calado. Para mim, isso também seria motivo de celebrar. E é um cara de direita. Segue aí os superconservadores. Ele tem alguns candidatos, algumas pessoas que até já foram no governo. Adora, bota lá, idolatra. Esses são alguns movimentos que vêm crescendo na direita brasileira nas redes sociais. Esses movimentos vêm crescendo. Quer ignorar isso? Beleza. E por que eu estou fazendo questão de trazer isso em vídeo? Eu acho que vocês, mais do que qualquer outras pessoas, e falando isso aí sério mesmo, de coração, por mais... Ontem eu estava participando até dos Spaces lá no Twitter, que são espaços que dá para conversar com várias pessoas, e eu acabo encontrando com várias tias do Zap, e ela falou um pouquinho... Até assim que eu fico meio sem jeito, não gosto muito de... Ler um elogio é beleza, mas a pessoa falando com você é meio desconcertante, sabe? Fica parecendo que a pessoa tá puxando o seu saco, eu fico meio sem jeito para responder. E muitos falam, cara, eu não acompanhava política... Eu achava meio chato, assim, e essa política nua e crua, política mesmo, assim, essa política pesada, partidária, começa a tomar gosto de acompanhar, entender, a gente vai entendendo algumas coisas, entendendo a importância dessas matérias, a gente comentou sobre isso, a importância do posicionamento nas redes sociais. Aí olha esse tipo de comportamento, olha como algumas coisas estão acontecendo nas redes sociais, e olha isso daqui. A gente trouxe essa matéria ontem, e eu falei, gente, presta atenção nessa narrativa, isso continua a crescer, Essa narrativa, a primeira vez que ela surge foi na matéria do UOL, com o Jamil Chad e outro cara falando que tinha um complô entre a família Bolsonaro, quem está encabeçando é o Eduardo Bolsonaro, está se juntando com o Bannon para contratar empresas internacionais para disparos em massa em 2022. Uma lorota sem tamanho. Bateu no New York Times ontem. A Folha deu repercussão e não parou por aí. Olha só isso daqui. Guga Chakra. Em reportagem na capa e mais uma página inteira na parte interna da edição impressa do jornal New York Times. Imagina
Imagina o peso de aparecer na capa do The New York Times, uma matéria que é sobre o Brasil. Será que eles querem que isso daqui tome uma proporção? Informa que aliados de Trump já auxiliaram Bolsonaro a deslegitimar o processo eleitoral brasileiro caso o presidente seja derrotado no ano que vem. Isso daqui é tudo para criar narrativa sobre as redes sociais. Por isso que eu digo, todo cuidado é pouco. Qualquer deslize, qualquer fala fora do ponto é motivo da imprensa pegar e colocar isso daqui para triturar. Mas triturar, sim, qualquer apoiador do governo. Olha essa matéria. Saiu também no Congresso em Foco. Deu no New York Times. Aí tá falando a conexão Trump e Bolsonaro, blá, blá, blá. A reportagem do The New York Times é mais um capítulo a mostrar como funciona o esquema de estica e puxa, avança e recua utilizada por Bolsonaro e por Trump, decalcado de táticas militares sobre o qual já falamos por aqui. Essa matéria fica ainda mais interessante quando quem escreveu foi o Rodolfo Lago. Não é conhecido do grande público, eu nem conhecia, mas só de você olhar o cargo que ele ocupa, ele é o diretor de Congresso em Foco Análise. Não é um estagiário do Congresso em Foco que escreveu, foi o diretor de Congresso em Foco Análise. Formado pelo UNB, passou pelas principais redações do país, responsável por furos como dos anões do orçamento e o que levou à cassação de Luiz Estevão. Será que esse cara tem alguns contatinhos? Será que o que ele fala, a maior parte da imprensa vai prestar atenção? Saiu no tilt do UOL. Telegram vira refúgio da extrema-direita após chamado de Bolsonaro. Matéria do New York Times. O aplicativo de mensagem se tornou refúgio. A publicação de Bolsonaro diz que a migração para a plataforma... Desculpa, a publicação do The New York Times diz que a migração para a plataforma se deu após pedidos do presidente Jair Bolsonaro. Inscreva-se no meu canal oficial no Telegram. Olha a narrativa. Bolsonaro teria solicitado pouco tempo depois do Trump ser banido do Twitter. Bolsonaro, com suas perspectivas de reeleição ameaçadas por popularidade decrescente, seguiu o manual do Trump e começou a semear dúvidas sobre a integridade do sistema de votação do Brasil, levando à possibilidade de um resultado contestado. Sua alegação infundada, olha só, Bolsonaro não tem nada para se basear, nada. Bolsonaro não tinha nenhum documento com ele, Bolsonaro não apresentou, por exemplo, nenhum inquérito da Polícia Federal, nada que fizesse, que justificasse ele questionar as urnas eletrônicas. Nada. Saiu, afirma o New York Times. Você acha que isso aqui é aleatório? No site do PT, site oficial do PT. Bolsonaro usa Telegram para espalhar mais mentiras. Eles estão avisando o que eles vão fazer. Eles só estão esperando qualquer deslizezinho da galera da direita. Meu amigo, a viola vai tocar. Tá lá Paulo Pimenta, bolsonarismo em pânico. Steve Bannon é indiciado e pode ser preso a qualquer momento. Ex-assessor de Trump, guru do bolsonarismo. Bannon foi formalmente denunciado pela justiça americana por desacato ao Congresso americano. Você ainda vê... Peraí, que eu acho que tinha mais um aqui. Aqui, ó. Ligação entre Bolsonaro e Trump através de redes sociais conservadoras pode ameaçar eleições, diz o New York Times. Aí a matéria do Globo já fala sobre o Jason Miller, que é do Getter, aquele que foi parado antes de ir embora, pela Polícia Federal, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, para prestar alguns esclarecimentos. A matéria faz questão de destacar, que, segundo o Jason, a atividade do presidente Bolsonaro e de seus filhos em seu site foi um grande impulso para os negócios. Dinheiro, não é só desestabilizar a economia, é um negócio lucrativo. E aí quando vem aquela narrativa que a gente tem que desmonetizar, esse tipo de conteúdo, porque as pessoas não podem ganhar dinheiro com a desinformação, você acha que esse tipo de matéria ajuda ou atrapalha? O Parle também afirma que o Brasil é o seu segundo mercado. Ambas as empresas patrocinaram o CPEC, maior evento conservador do mundo. Aí já ficou, o CPEC é como se fosse um gabinete do ódio oficial, É o congresso do gabinete do ódio. E aí, se lembra durante a CPI, pegar esse exemplo que a gente comentou bastante em vídeo, os requerimentos das quebras de sigilo, Brasil Paralelo, Senso em Comum, Crítica Nacional, Jovem Pan, lá no requerimento falava, não,
com base nas matérias, com base amplamente é conhecida, inclusive pelas matérias que saem na imprensa, a pessoa X é apontada de fazer isso e aquilo outro. Tenho certeza que vocês já entenderam. Não importa quantas pessoas leem essa matéria, não importa quantas curtidas o Globo tem, o que importa é que o Globo escreveu. Perante a sociedade, o Globo tem autoridade. Perante uma grande parte da sociedade. Você não se importa? Beleza. Muitas pessoas têm. Vamos pegar um exemplo bem recente? A gente teve o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Isso veio através do quê? De uma matéria da Patrícia Campos Melo. Teve aí a suspensão do tal orçamento secreto. É tão secreto que todo mundo sabe que ele existe. É tão secreto que todo mundo sabe que ele existe. Ele caiu por quê? Com base nas matérias da imprensa, os próprios jornalistas estão se vangloriando. E aí, no dia de ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso, em suas recomendações para o final de semana, ele sempre recomenda uma música, um livro, um pensamento, um poema. Olha o livro, a recomendação da semana, A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo. Essa semana eu estava assistindo uma live do Flávio Morgan, ele estava falando o seguinte, que na direita hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum especialista em liberdade de expressão, como a gente tem, por exemplo, nos moldes do Benê Barbosa no quesito defesa pessoal. Vamos falar assim, defesa pessoal. O Benê Barbosa triturou todos os livros, artigos, dados sobre o tema. Qualquer debate que ele entra, cara, é fácil, ele tem tudo na mente, ele sabe citar. Ele puxa lá da Grécia Antiga para falar, vamos falar desde a Grécia Antiga, ele sabe o que aconteceu no Japão, na Inglaterra, ele sabe, ele é especialista nesse tema. A esquerda tem vários especialistas de diversas áreas. Se é mentira, eles estão lá, estão produzindo livros, estão produzindo, tá ali, ó, Patrícia Campos Melo. Então por isso que eu sempre digo, cara, tem que ir na manha, sabe, no passinho, discurso por discursar, chegar nas redes sociais, falar que eu faço o que aconteço, dar entrevista que eu faço o que aconteço, isso não resolve nada, isso não muda nada. Quer ver uma coisa que é muito mais efetiva? É isso daqui, ó. É você entrar com a ADI, com a DPF, bater na porta do Supremo e falar, eu questiono isso daqui. Isso aqui é inconstitucional, o que está acontecendo, suspende. Vou entrar aqui com a liminar. E o Randolfo Rodrigues está lá celebrando, ó, urgente, o STF atendeu o nosso pedido e suspendeu a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, que proibia a exigência do cartão de imunização para contratação ou manutenção da relação de emprego. Veja lá na Mônica Bergamo. Aí você olha o seguinte, o Barroso, em sua decisão, fala que o consenso científico afasta a discriminação sobre os não imunizados. E uma coisa assim, ó, vamos lidar com um certo fator. Verdade ou não, não dá para negar que existe um vasto material falando sobre os benefícios. Isso daqui. Existe material publicado. Tem material oposto também, ou material, por exemplo, aqueles polêmicos, que os polêmicos podem funcionar? Também tem. Mas eu não vejo tantos médicos, né, vindo, batendo essa tecla. Pô, tem o Zimmermann, que às vezes outro aparece, estava na CPI, o Ricardo Zimmermann. Tem, acho que é o Francisco Cardoso, de Oclins também, tá até problema do Lacombe recentemente, desses mais conhecidos que vão. Tem outro lá que teve na Jovem Pan, tinha o Dr. Wong, tinha Nise Yamaguchi, mas do outro lado, cara, é um monte de gente. E aí eles usam isso daí, né, várias publicações, a esquerda dominou a academia. A esquerda dominou a academia. Por muito tempo, a direita, os conservadores, eles basicamente se dedicaram ao que devia ser a coisa que a gente basicamente só precisasse fazer, né? Infelizmente, às vezes eu penso, infelizmente temos que discutir política. Porque acho que o objetivo de vida do conservador é basicamente cuidar da família, assistir um filme com o filho, com a esposa, curtir, viajar, passear, sabe? Estudar sobre temas relevantes que possam trazer, sei lá, melhorias para a vida de todas as pessoas, sabe? Pô, vamos ter isso aqui, aquilo outro, fazer essas teses aí sobre sociais, antropológicas, que você fala, cara, isso aqui vai levar a gente pra onde às vezes, mas que a esquerda adora fazer. Por muito tempo a gente deixou a academia de lado. A direita tem que voltar a ocupar espaço, não é ocupar espaço apenas na política, também é importante. Espero que dê tempo de falar sobre isso, mas vamos continuar avançando. Aí muita gente critica essa decisão. Ai, que isso é um absurdo, que isso é um absurdo, que isso é um absurdo.
só bater na tecla do absurdo, eu não acho que a coisa tem como avançar. Pessoal, algumas coisas assim, ó, eu, pelo menos eu, assim, ó, se quer avançar com a discussão, tem que pelo menos entender que a gente está lidando em um país que grande parte das pessoas apoia o Randolph Rodrigues, apoia a decisão do Barroso. Aqui, no meu estado, a governadora basicamente falou: não precisa botar mais nada na cara. Nada. Tá lá, não precisa colocar, porque atingiu 80% da primeira dose. Não precisa. Ela falou lá. Na rua hoje, eu vi pessoas debaixo do sol quente, andando sozinhas, lá com adereço no rosto. Pessoas dirigindo o carro sozinha. Isso porque não tem zero casos. Zero casos. Zero. Não é que assim, não tô falando de óbitos. Casos. Zero. Tá na mente. Entrou na mente das pessoas. Você vê aqui, ó, na PGR, ó, a administração divulga procedimentos para comprovação da imunização e acesso à PGR. O pessoal tomou. Os procuradores tomaram. Não é que eles estão querendo te obrigar a alguma coisa que eles não fizeram para eles mesmos. A esquerda, cara, ela trabalha em vários âmbitos. A mídia brasileira, o que sai no Globo e tudo mais, convence muita gente. Só bater na tecla que, isso aqui, nossa liberdade, na cabeça deles, vocês estão ameaçando a liberdade deles porque eles não se sintam seguros ao redor de quem não se imunizou. Câmara do Rio decide demitir funcionários que se recusaram. E aí segue avançando. Segue avançando. Segue avançando. Dá para fazer alguma coisa? Meu Deus, acabou? Não, não acabou. Nunca vai acabar, né? Sempre vai ter o dia de amanhã. Não necessariamente isso daqui pode vir a vingar, funcionar, mas é um caminho. A Carla Zambelli, por exemplo, ela tem lá, né, o PL 3702, que visa conversar, né, debater exatamente sobre isso. Tentar retirar essas obrigatoriedades. O mesmo passo que eu elogio a Zambelli, que tomou essa iniciativa, fez o PL, já conseguiu algumas assinaturas, ela postou lá das pessoas que ela conseguiu. A Zambelli também ela poderia se dedicar mais sobre isso. Eu chequei a quantidade de vezes que a Zambelli estava falando do tal dessa PL, se você olhar nos últimos dias, ela não comenta sobre isso todos os dias. Eu achava que ela devia comentar sobre isso pelo menos uma vez por dia. Uma vez por dia comenta sobre esse tema. Bota esse tema pra frente. Sabe? Leva pra frente. A Zambelli faz um post assim: hoje é a estreia do Alexandre Garcia. Tá, beleza, Zambelli. Beleza. Você virou o quê? Assistente de marketing da Jovem Pan? Não sei. Olha só, a audiência da Jovem Pan bateu a Globo News. Tá, beleza. Fala do PL. Quer falar isso? Mas fala do PL. Leva a tua atividade parlamentar pra frente. Olha o que o Randolph faz. Olha como a esquerda trabalha. Não precisa parar de fazer, mas tenta também pensar, sabe? A direita parece que não avança, não profissionaliza a atuação dela, tanto nas redes sociais, quanto na comunicação, quanto na militância, quanto na atividade política, sabe? E assim, parece que o pessoal tá parado no tempo em 2018. E aí, depois que essa portaria foi suspensa através de uma liminar, todo mundo culpa Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Eu falei, eu não acredito. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de... assim, eu vou usar uma analogia que eu acho que não vou conseguir captar todas as pessoas, mas eu consigo pensar. Um jogo de... Acho que todo mundo sabe pelo menos que é um jogo, né? Um jogo de computador, jogo de videogame, jogo de celular. Os joguinhos, eles foram feitos, na maior parte do tempo, para você vencer. Pode ser difícil, mas você consegue, você treina e você vence. As pessoas, eu acho que da direita, parte dela, pensam o seguinte, que a esquerda é um jogo de computador. Que se você tem certa habilidade, você vai vencer sempre. Não é um jogo que você está jogando contra outro ser humano, não, é um computador, é um algoritmo. Então se você sabe, você vai vencer sempre. Sempre você vai vencer. Sempre você vai vencer. É como se a esquerda tivesse de braço cruzado, não fizesse nada. Nunca é mérito da esquerda. Não é mérito do Randolph Rodrigues. Não é mérito da esquerda ter vencido eleições passadas e ter indicado pessoas para o Supremo com determinadas visões. Nunca é mérito da esquerda. Qualquer problema no Brasil hoje, para parte de uma parte da direita, é de Bolsonaro. O Bolsonaro aqui até colocou o comportamento da galera ontem. 11h59. Frouxo, não faz nada. Bolsonaro é um frouxo. Meia-noite. Do que adianta fazer se o Supremo derruba? Frouxo canalha fez de maneira intencional para o Supremo derrubar. Aí fica difícil, amigão. Aí fica difícil. E se você fala que você está trabalhando para eleger o Lula, não estou, estou apontando os erros. Crítica construtiva. Crítica construtiva. Mas vamos que vamos. Olha só isso daqui. Isso daqui me deixa chateado, sinceramente.
Quando o Bolsonaro falou recentemente que, pô, que eu confio, lá, bababá, tititi, foi um balde de água fria, a gente comentou aqui. Não é boa também. Entendo por certo lado, o Bolsonaro falar isso daí, tentar acalmar. Eu tento sempre olhar o outro lado também, pô, tentar acalmar. Tento avançar na Câmara, ficar também batendo na tecla, pode não ajudar. Ainda tem esse inquérito do TSE contra o cara, beleza. Não vou ficar enchendo um saco por causa disso daí. Cara, passou. Isso aí tinha que ter avançado na Câmara. Não avançou. Uma fala de Bolsonaro vai mudar o quê? Se ele fala a favor, vai mudar o quê? Assim, olhando de forma bem pragmática, prática. Agora isso daqui incomoda. Porque o TSE abriu, sabe, espaço para os partidos ir lá e checarem. Checarem um código, fazer algumas análises. A Folha de São Paulo aqui informa, e o Leandro Demore traz aqui um trecho, um parágrafo. Apesar do chamado Código-Fonte das Urnas estar disponível para inspeção desde 4 de outubro, nenhum dos partidos políticos apareceu no espaço reservado para analisá-lo, assim como os demais órgãos autorizados a auditar o sistema do TSE. Pô, todo mundo reclama, pô, pelo menos vai lá olhar, bicho. Vai lá olhar. Cadê nossos deputados? Foi porque a gente pode pegar, vamos pegar o PSL. Beleza, os deputados bolsonaristas querem, mas o Bivar não autorizou. O Bivar é o dono do partido. Se for isso, beleza. Mas, sei lá, tem outros partidos. O Partido Conservador, que tem aí, né? O super conservador, do Leão. Por que não foi lá? Dá uma olhada. Batalhou tanto sobre isso, aí também agora todo mundo desiste. Na hora de reclamar da fala de Bolsonaro, eu reclamei. Mas também reclamo disso daqui, cara. Cadê os nossos partidos? Cadê os nossos políticos? Vai lá, dá uma olhada. Não custa nada. Às vezes custa, não sei. E olha só isso daqui. O típico caso. Nunca é mérito da esquerda. Nunca é mérito. Essa mulher, bicho, fale o que for dela. Fale o que for da Ilona Zabó. Só não chame ela de preguiçosa. Só não chame ela de incompetente. Tá no Foro Econômico Mundial. Ela tá no Foro Econômico Mundial. Tem quantas mais de quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Quem tá lá é ela. Porque quem tá lá é ela. Com certeza ela estudou, com certeza ela produziu para chegar onde chegar, até porque na esquerda brasileira tem inúmeros rostinhos bonitos, se for esse o caso, inúmeros. Tá lá ela. Junto com grandes figuras, ó. Até o Schwab tá lá, o cara do Você Não Vai Ter Nada, Vai Ser Feliz, do grande R. Trabalha, produz, congresso. A gente sabe que vai ser muito difícil de alguém da direita estar em algo assim. Mas quando você olha, voltando naquele caso, olha os exemplos que a gente tem dentro da direita. Você vê um Benê Barbosa, naquele âmbito, também o Polon. Eu acho que o tema defesa pessoal tem alguns nomes. Mas no restante, assim, alguns tipos de especialistas acabam faltando. Um tema que eu acho assim que eu venho tentando me aprofundar, mas até o ponto de falar, eu sou um especialista nisso, vai demorar muito tempo. E o tema é política partidária. É uma coisa que eu gosto. Eu gosto de comentar sobre política partidária, movimentações político-partidárias como um todo. Essas questões que envolvem, né, redes sociais, que vai passar nesses trâmites, político-partidários, leis, tudo mais, PLs, PECs, essas negociações. É isso daqui. É o nosso foco aqui no canal, tentar entender a política nua e crua. E ela tá lá, ela também tem várias pautas. Várias pautas. Aí você vê, ó, Luciano Huck. Hoje acompanhamos a COP26. Quem que tava na COP26? A Ilona Zabó. Tava lá. Instituto Igarapé. Falando do clima. Nesse âmbito a gente tem uma figura, o Ricardo Felício. Mas também o cara sofreu, viu? Perseguição que o Ricardo Felício vem sofreu dentro da própria academia que ele estava lá. Pesado. Mas assim, é um nome que a gente conhece nesse âmbito que tem um pensamento diferente. Exatamente por pensar diferente foi... passaram com o rolo compressor em cima do Ricardo Felício. Passaram com o rolo compressor. E a esquerda tá lá. Mas depois, quando a coisa acontece, é tudo culpa de Bolsonaro. Nunca é mérito da oposição. Olha isso daqui, ó. Aí sai no Estadão. O pavilhão da sociedade civil lá na COP26, blá blá blá. Eu achei interessante isso daqui, ó. Matéria da Veja. Proposta para a Amazônia defende fim imediato do desmatamento na COP26. Por que eu achei isso importante? Porque saiu na Veja? Porque estava lá com um monte de gente por causa da Ilona Zabó? Não. O Instituto Igarapé fala de algo que está, inclusive, dentro da matéria da Veja. Olha só. A Veja destacou a relação entre a segurança e o clima para a conservação da Amazônia. Se quisermos realizar a transição para a economia sustentável, para manter a floresta em pé, é preciso resolver a criminalidade na região.
Você vai solucionar o clima através do combate à corrupção. Basicamente, só faltou falar combate à corrupção. Mas a gente tá falando do clima e tu tá falando de criminalidade. A gente vai salvar o Brasil combatendo a corrupção. Porque o governo Bolsonaro parou de combater a corrupção. Depois você não entende porque Sérgio Moro convidou essa mulher, né? Sérgio Moro vai resolver tudo no Brasil através do combate à corrupção. Ah, não tem hospital suficiente. Por quê? Por culpa da corrupção. Ah, o policial... Por culpa da corrupção. Ah, mas a educação é ruim. Por culpa da corrupção. Tudo é culpa do combate à corrupção. Temos que combater a criminalidade. E as narrativas vão sendo implantadas de cima para baixo. Você aborda um cara na rua. Você, um cara. Você fala assim, ó. O cara tá com uma dúvida, você vai lá você tenta tirar uma dúvida para ele. Aí você vai falando uma coisa, aí do seu lado tá passando a Ilana Zabor. Aí ela para e fala, esse cara tá todo errado. O que ele tá falando não faz nenhum sentido. Aí blá 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 blá. E ela fala assim, ó. Aí na hora de se apresentar, ela fala assim, eu sou tal, tava lá na COP26, Fórum Econômico Mundial, escrevo livros, faço isso, faço aquilo outro. Você acha que o cidadão comum vai dar ouvidos pra tia do Zap ou pra super especialista? Então é importante estar ocupando esse tipo de espaço. Vai ser difícil. A direita não tem financiamento, não tem nada. Mas tem que também prestar nesse âmbito. Parar das maluquices de treta, de rede social, de inquisição, ficar cobrando as pessoas para se posicionar sobre tudo. Começa a produzir. Eu faço aqui de minha parte a produção de um material jornalístico que eu acho que eu produzo a um certo contento. Todo dia a gente tá aqui de domingo a domingo, não paramos. Então, um dia que faltou luz, cara, eu falei, não vai ficar sem. Vou gravar do carro. Teve um dia que eu gravei a tela do celular, eu não apareci, gravei, os slides estavam prontos, graças a Deus. Gravei pelo celular, também tava sem luz, só com a voz. Subi o vídeo. A gente não para. Pelo menos isso. Tá muito ainda aquém, né? Quem sou eu perto de uma CNN, de uma Globo? Sou realmente o cocô do cavalo do bandido. Aí você vê aqui, ó, mais atuação da esquerda. Ministério Público Federal vai apurar ilegalidades da portaria da Secretaria de Cultura que proíbe uso de linguagem neutra em projetos do Lei Rouanet. Tá vendo? E aí? E a galera que falou que a PEC da vingança. A PEC da vingança aqui, ó, não pode mexer no Ministério Público, senão vai acabar com o combate à corrupção. Ai, a direita tá voltando junto com o PT. Meu Deus, não podemos mexer no Ministério Público. Todo dia aparece uma ação aí contra alguma coisa do governo. Também precisamos de pessoas da direita, fazendo concurso público, ocupando espaço. Sobre o tema aqui, Ministério Público, vejam só, né? Não é Ministério Público, mas no âmbito jurídico. Lá atrás, Bolsonaro bateu uma foto segurando uma picanha aí de Wagyu, né? Picanha de Wagyu, R$1.800 o quilo. Aí lá vai o Randolph, ó. Randolph pede que TCU investigue churrasco de Bolsonaro com picanha de R$1.800 o quilo. Pediu pra vai chegar só pra perder tempo. Porque tinha sido dado. Todo mundo sabia que foi de graça. TCU arquiva a denúncia falsa de Randolph contra Bolsonaro. Na decisão, último parágrafo, os ministros do TCU entenderam, após diligências, que as carnes servidas na ocasião foram doadas, não tendo havido, pois, custos para o erário brasileiro. A Elisa fez aqui essa montagem. Aqui não vai ter repercussão, não teve nada na Folha de São Paulo, não vai sair no Globo, no Estadão, nada. Esse tipo de notícia não é interessante. E aí vamos falar das coisas que não deu tempo pra falar sobre ontem, né? Muita gente aqui ficou nessa questão, pô, a matéria da Globo, bicho. Olha a matéria da Globo. A Globo lá, eita, Globo e os comunistas, tudo mais. Comprou 2 páginas do Globo. Beleza? Essa aqui é a imagem, para quem não viu, é o conteúdo patrocinado pela agência de notícias Xinhua. Leonardo Coutinho coloca ali, né, em mandarim, né? Brasil 2021. Botei a tradução embaixo. E olha só que coisa interessante. Saiu na Globo. Também saiu aqui, ó, Globo Pay. Jornal da Globo. Xi alçado à condição de líder histórico. Tá comprado igual mal. Aí você vê Folha de São Paulo, ó, patrocinado.folha.ual.com.br. Olha o título. Comunistas honram seu compromisso em buscar futuro verde. Nesse mundo que está se discutindo COP26, descarbonização, né? Zerar as emissões, eles estão falando tudo de bem. E Bolsonaro está destruindo a Amazônia. Está destruindo. O Coutinho diz, ó, será que está claro para os leitores da Folha
que o jornal vende espaço para a ditadura comunista que se mimetiza no noticiário, há um conteúdo de responsabilidade do patrocinador, mas não sei se é o suficiente. Aí também sai na Veja. E essa daqui vale muito a pena prestar atenção. Essa da Veja é uma das primeiras matérias que eu vejo o embaixador sendo entrevistado. Não é algo muito comum, não. Ele foi entrevistado. E essa matéria, ela é apresentada pela JBS. A gente vai vendo os esforços que estão sendo feitos aí, né, para conscientizar, educar a população para comer menos carne. Porque o peido da vaca, a bufa do boi, está, né, impactando o clima mundial. Não pode. Não pode. Vamos comer mato. Faz bem para a saúde, ficar magrinho. E aí você vê a JBS fazer uma matéria sobre isso. Meio estranho, né? Meio estranho. E a gente fala muito sobre essas regras, compliance. Acho que compliance é uma palavra que está entrando no nosso cotidiano. ESG, aquelas 3 letrinhas. E você vê, ó, a JBS está falando sobre Net Zero 2040. Tradução, zerar as emissões para 2040. O peido do boi da JBS não muda o clima. É um peido silencioso, quente, sabe, que não fede. É o quente que não fede, único. Não tem gás carbônico nele. Quase isso. Aí você vê, ó, os comunistas estão atentos se produtos são sustentáveis, diz embaixador. Só esse título já diz muito, ó. A produção brasileira aqui é sustentável. Nós só vamos comprar dos produtores que fazem de forma sustentável. Tradução. Se os produtores brasileiros não seguirem regras que pessoas iluminadas criaram, o seu boi não pode ser comprado. O seu boi não pode ser comprado. Eu já escuto isso daí, algumas coisas que volta a JBS, mas não dá para falar aqui porque eu não tô com as matérias. Mas tem um rapaz que eu escuto, um senhor já, viveu muito ao Pequi. De vez ou outra eu trago uma coisa dele aqui no vídeo. E ele fala algumas coisas que estão acontecendo, que tem um negócio que é chamado o preço da arroba do boi bandido. É um boi diferente. Ele falou de algumas mudanças de lei que estão fazendo que basicamente, quando isso acontece, o preço do arroba cai pela metade. E isso acaba impactando apenas o pequeno produtor, porque os grandes produtores conseguem, né, se adequar ao mercado, se adequar às regras. Se lembra que a gente falou recentemente também, né? O mercado jurídico brasileiro, né? Compliance e tudo mais. Aí, olha uma das perguntas que fazem pro embaixador. Os comunistas têm usado o plano de infraestrutura África, Ásia e Europa. Belt and Road Initiative. É a nova Rota da Seda. Nome muito bonito em inglês. Nova Rota da Seda. Já falamos dele. Existe algum plano semelhante para a América Latina e o Brasil? Alguma iniciativa de reconstrução econômica verde? Ele diz, ó, até o momento, já assinamos nesse âmbito com mais de 140 países e 32 organizações internacionais, incluindo 19 países da América Latina e do Caribe. Olha até onde vão os tentáculos. Nos últimos anos, os investimentos comunas na América Latina e no Brasil vêm crescendo de forma constante e registram sua maior alta nos setores de infraestrutura e de energia limpa. E se fala tanto, né, meio ambiente, e você vai criando regras e mais regras e mais regras que só as empresas verdes, sabe, que se preocupam com o meio ambiente, podem trabalhar. Exatamente, né, o mercado que eles estão investindo. Nada suspeito por aqui. Nada suspeito por aqui. Eles, olha só, vai novo. Ó. Vem se criando leis para só as empresas verdes poderem funcionar. Os chefes do João Dória só estão investindo em empresas verdes. Nada estranho por aqui. Aí você vê. Enquanto eles são um exemplo para o mundo, mesmo sendo os maiores emissores, enquanto eles são exemplo para o mundo, como é que é o Brasil? Caos. A Amazônia está perto de ponto irreversível e pode virar deserto. Deserto, dizem cientistas. Essa aqui é uma matéria antiga que rolou ontem nas redes sociais, até eu trouxe em vídeo. Essa matéria é de 1985. Em 2010, a Amazônia será uma imensidão de areia. Os anos passam, mas a narrativa é a mesma. O deserto vai virar um deserto. A Amazônia vai virar um deserto. Aí você vê ESG, Sistema de Compliance, esse tipo de regrinhas.
No momento, segundo a pesquisa, o que motiva as empresas a investirem em ESG é a preservação da reputação e a exigência de acionistas e conselheiros. Não é porque é algo realmente importante, é reputação. O que foi que os comunas falaram? Olha só. Nós estamos atentos se os produtos são sustentáveis. A reputação da empresa. O que é que ele está preocupado? A reputação, né? A gente vai seguir. A gente está seguindo essa época da reputação, porque cada vez mais está se fechando o mercado. E só os grandes conseguem se adequar. Está claro que, na grande maioria das organizações brasileiras, o que motiva a inclusão da sustentabilidade na agenda de decisão executiva ainda é a pressão pelo compliance e questões ligadas ao risco de reputação e a valorização da marca. A esquerda atua em vários âmbitos de diversas formas, mas no final do dia, se o governo assinar algum tipo de acordo, qualquer coisa, para, manter uma certa reputação, a culpa é de Bolsonaro. Bolsonaro, fraco, covarde, fracassado, traiu o brasileiro, estelionato eleitoral, tudo mais, blá blá blá, tititi. A culpa sempre é de Bolsonaro, meu Deus do céu. Jornal Nacional, olha essa, Conferência do Clima. Mudanças climáticas afetam mulheres de forma desproporcional. O aquecimento global é machista. Enfim, vamos falar aqui correndo de política. Eu quero falar mais do PL, mas aqui do Alckmin, ó. Alckmin diz não ter diferenças intransponíveis com Lula e que fica honrado com sugestão para ser vice. Parabéns, Alckmin. Parabéns. Não tem nem um comentário. Só para contar para todo mundo. A Paula Marisa lembra o seguinte, ó, toda vez que eu vejo um candidato se colocando como um cara que vai combater a corrupção no país, eu só consigo lembrar da campanha de Lula para chegar à presidência, né? Show corrupção. E a Veja entrevistou o Delfim Neto, que diz, ó, Lula não é de esquerda e fará governo pragmático. Ao Radar Econômico, ex-ministro afirma que o governo Bolsonaro acabou e que a inflação é gravíssima para desejos eleitorais do presidente. E a Paula Marisa falou, eu sou a Chapeuzinho Vermelho. Eu acho mais fácil de acreditar que a Paula Marisa é o Chapeuzinho Vermelho do que Lula não ser de esquerda, né? Tá forçando a barra, irmão. Tá forçando a barra. Aqui só para comentar rápido, uma coisa que todo mundo sabe, o Carlos Lupe, presidente do PDT, falou que no segundo turno tá fechado com Lula. Ou seja, a terceira via Lula. Aqui foram as coisas que aconteceram na coisa. Isso aqui eu quero comentar depois, porque requer um pouco mais de tempo, porque eu quero ter tempo, não quero passar um pouco de 1 hora. Isso aqui também a gente comenta depois. Dá para comentar aqui rápido. Paulo Chagas já se posicionou, está fechado com Sérgio Moro para 2022. Ao se filiar ao Podemos, Sérgio Moro deixou claro que se coloca como alguém disposto e capaz de enfrentar e de vencer os extremistas que ameaçam o futuro do Brasil. Ainda é cedo para definir o candidato da terceira via. Neste momento, para mim, ele é o melhor da lista. É o melhor. Bem, já sabia disso daí, rapaz. E vamos falar de Bolsonaro. Bolsonaro acerta com PL futuro eleitoral de Tarcísio e Romário em 2022. Bolsonaro vai apoiar o Romário, também vai apoiar o Cláudio Castro e está tentando acertar aí o futuro do Tarcísio. E vejam só, o acordo encaminhado por Bolsonaro com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, prevê que Tarcísio se filie ao partido para ser candidato ao Senado por Goiás. A ideia foi bem recebida pelo galera lá do Valdemar, mas deve causar atrito com o PP, um dos partidos do tripé para a reeleição do presidente da República. A sigla comandada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pretende lançar como candidato ao Senado por Goiás o ex-ministro das Cidades e ex-secretário do governo de João Dória, o Alexandre Baldi. E aí, vai ser o candidato? Não vai? E agora? Fazer o quê? Aí já está se falando o seguinte, ó. Ciente da concorrência, o grupo de Ciro e Baldi atua para tentar convencer o PL e Bolsonaro a lançarem Tarcísio como candidato ao Senado pelo Mato Grosso. Só muda o estado. Eu também se falou para Alagoas. Uma coisa é certa, pode bater o martelo. Fonte segura. Tarcísio não quer ser candidato a governador de São Paulo. Não só assim de não ter vontade, mas não tem a estrutura por trás para assegurar esse tipo de campanha. É pesado. Difícil levar para frente. Não consegue ver essa construção. Se tivesse daí pronto, tudo mais, ele pensaria 2 vezes. Mas não é simples assim. Não é só, eu vou ser candidato
e não tem nenhuma estrutura, não tem como financiar uma campanha caríssima. O governo de São Paulo, no momento, zero realmente interesse do Tarcísio vir como candidato ao governo de São Paulo. E não é só assim a gente pedir e apoiar o Tarcísio. Deve vir realmente como senador. No acordo entre Bolsonaro e o PL também foi definido o cenário eleitoral no Rio de Janeiro. O acerto prevê que Romário dispute a reeleição ao Senado pelo partido com apoio do presidente da República. O chefe do Palácio do Planalto também teria se comprometido a apoiar a reeleição do Cláudio Castro, que se filiou ao PL em maio deste ano. A gente está vendo que até o momento, então, o nome bom ou não, mas até o momento, assim, já está se decidindo de agora alguns nomes. Não está deixando para cima da hora escolher algum candidato. Há um ano das eleições, menos de um ano das eleições, Bolsonaro já está se movimentando, já está definindo os palanques estaduais. Isso é bom. Isso é bom. Pode não ser o candidato melhor do mundo, mas esse tipo de ação é boa. Tipo de ação. E aí, olha só. PP não deixará passar em branco preferência de Bolsonaro pelo PL. Isso aqui vale a pena prestar atenção porque já comentamos sobre isso. Em abril do ano que vem, todos os ministros que forem ser candidatos vão ter que sair do governo. Vão ter que sair porque não pode. Não pode estar na máquina e ser candidato. E com isso, várias vagas vão se abrir. O PP está chateadinho, fazendo birra com o Bolsonaro, porque ele olha para o PL. E eles esperam agora, em contrapartida, mais espaço no governo. E o PP está mirando assumir a pasta do desenvolvimento regional e da infraestrutura, ou seja, a pasta do Rogério Marinho. O Rogério Marinho, quando sair, vai ser candidato, alguém do PP entrar para ser ministro aí interino, talvez até coisa, e a pasta da infra, que é a pasta do Tarcísio. Querem emplacar. Então, se isso acontecer lá na frente, você já sabe que possivelmente já está ligado aí às movimentações na escolha do partido e mirando as eleições de 2022, para ninguém ser pego de surpresa. Se o nome vai ser bom ou vai ser ruim, não sabemos. Vamos esperar para ver se realmente vai cair na mão do PP. Outra coisa que dá para saber, a gente já vinha comentando sobre isso, não é tão novidade assim, mas realmente já dá para bater o martelo sobre esses pontos. Conversei com algumas pessoas também, isso aqui realmente está confirmado, já está assim bem calcificado. O vice tem que entrar para somar, realmente entrar para somar. O que tem de novo? Primeiro, a escolha do candidato a vice caberá 100% a Bolsonaro. Vai vir pelo PP? Vai ser do PP, mas vai caber a Bolsonaro. No fim, vai caber a Bolsonaro. Não vai ser essa imposição do PP, vai caber a Bolsonaro. Vai vir pelo PP. Até que Bolsonaro pega a pessoa e fala, se filia no PP e tu que vai ser o meu vice. Em segundo lugar, a ideia de Bolsonaro é que seja prioramente alguém do Nordeste, ou, com segunda opção, alguém de Minas, segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Todo mundo que venceu em Minas desde 85 também venceu as eleições para a presidência da República. Bolsonaro não faz questão, como quase todos, de ser uma mulher, mas também não tem nenhum problema. Aí, Bolsonaro não põe questão de diversidade de gênero, muito menos raça, como fator de escolha. Bolsonaro vê todo mundo igual. Cara, tanto faz, tanto fez. É competente, vem para agregar, vem para trazer voto, vem para conversar com mais pessoas. É um candidato bom para ser vice. E por fim, porque aí não vai dar tempo de comentar sobre outros assuntos, né? Deixa eu ver aqui, é esse aqui mesmo. Depois a gente comenta aqui, a gente dá para amanhã. Cúpula do PL tenta evitar debandada no Nordeste com chegada de Bolsonaro. O presidente nacional do PL divulgou a nota oficial em que afirma que as decisões sobre coligações nas eleições de 2022 em Pernambuco serão tomadas pela direção estadual do partido. Olha, o Valdemar falando aí que a direção estadual vai tomar a decisão lá, né, sobre o futuro do partido em Pernambuco. Isso me preocupa. A nota foi interpretada como uma tentativa do Valdemar de evitar a saída de quadros que temem estar no lado oposto do Lula, que tem preferência do eleitorado da região. Essa galera do PL quer estar aliada ao Lula. O Lula, cara. Não dá, né? Mesmo com a sinalização da cúpula do partido sobre a liberdade para os arranjos nas chapas para o ano que vem, integrantes do PL de Pernambuco relataram ao painel que será difícil evitar a perda de nomes para partidos que devem se aliar ao PT. Como mostrou o painel, deputados federais do partido afirmam que devem deixar a legenda para evitar desgastes na região onde o ex-presidente Lula tem apoio da maioria do eleitorado. Eu espero que isso aqui aconteça.
Eu espero uma debandada no PL. Eu espero que o Marcelo Ramos saia, eu espero que esse núcleo do Pernambuco saia, eu espero que o núcleo do Piauí, que é ligado ao PT, também saia, e nos outros estados também. Mas isso aqui é um problema sério. O PL está claramente aqui bem longe de ser um partido conservador, todo mundo sabe como é. A gente ia comentar um tema meio tenso, mas só aqui para vocês verem uma coisinha, né? Sempre aparece alguém do PTB para querer apontar o dedo. Eu tô falando o seguinte, ó, o UOL trouxe em primeira mão que Moro está fazendo fono para curar a voz de Snarf. Aí o cara diz, ó, e a voz do Valdemar da Costa Neto, como é? Cadê o dossiê? Quantas vezes aqui a gente já falou do PL, gente? Acho que eu vi de anteontem, coisa, tá lá, o problema no PL, mostrando um problema aqui agora. Quando que a gente negou que o Valdemar estava envolvido, foi preso pelo questão do mensalão. Mas sempre aparece alguém para apontar o dedo e falar, você não falou sobre isso. Pessoas que não acompanham, né? Esse pessoal aí do PTB, cara, assim, eles ultimamente vêm agindo assim de alguma forma complicada. Tinha umas coisas bem importantes pra gente falar, temas polêmicos, a gente vai comentar amanhã, sem falta. Por hoje é isso, que até passou de 1 hora. Com certeza tem muito mais coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Tem até algumas coisas boas sobre o governo, coisas boas no âmbito da educação aí, o Nadalim dando um show, como sempre. Mas ficamos por aqui, aquele grande beijo e abraço. Se você gosta do meu trabalho, considere me financiar, tornando membro do canal, assinando, tomando membro pelo Patreon. Se inscreve nas minhas redes sociais e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!